Nós vamos falar sobre adoração. O que é adoração? Às vezes a nossa visão de adoração é muito limitada, mas o conteúdo do livro vai falar de uma forma bem ampla sobre adoração, de a gente se tornar amigo de Deus, um relacionamento de amor com Ele, uma vida com Ele, não religião, não religiosidade, não dogmas ou regras ou normas ou imposições, não, relacionamento de amor com Deus. Então é isso que a gente quer trazer para o seu coração. E a igreja tem se esforçado ao máximo, irmãos. Nós temos um grupo de WhatsApp aí, que todo dia é postado lá o texto do Facebook, o PDF, o áudio da mensagem, dos capítulos do dia. Só não participa quem realmente não quer, porque a gente está fazendo de tudo. Alguns compraram o livro e eu incentivo você que compre o livro, porque você tem como pesquisar e voltar todas as vezes que desejar. Mas quem não tem o livro também, nós temos aí todo o material disponível nas redes sociais da igreja e também no grupo de WhatsApp, que você pode entrar nele quando quiser, tá? Temos também os pequenos grupos. Esse ano, novamente, funcionando aí o pequeno grupo virtual. Tivemos na terça-feira a participação aí de várias pessoas do grupo pequeno online. E os grupos pequenos também nas casas, nos lares, que estão aí abertos para você participar. Se você quiser saber onde tem um grupo perto da sua casa, entre em contato com a secretaria da igreja, manda lá um zap e o irmão Edson vai informar a você. Ok? Então, a gente gostaria de injetar um ânimo em você nesta noite para que você se una a nós nessa jornada. Essa primeira semana foi muito rica em ensinamentos. Nós aprendemos muitas coisas. E aprendemos que Deus nos criou para nos amar. Você foi criado para ser amado por Deus. Deus criou você para viver eternamente. Deus não criou para você acabar quando essa vida acabar. Deus tem um projeto eterno para a sua vida. Então, descobrimos isso durante essa semana. E a partir de hoje nós vamos começar a segunda semana da campanha. Por isso eu quero dar boas-vindas a você ao segundo domingo da campanha Uma Vida com Propósitos. E nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: planejado para o prazer de Deus. Esse é o primeiro propósito da sua vida. Você foi planejado para dar prazer a Deus. Deus teve 5 razões para te criar. A primeira delas foi essa. Ele criou você para que ele tivesse prazer na sua vida. E Apocalipse capítulo 4, versículo 11, é o primeiro versículo que nós vamos iniciar a pregação desta noite. Olha o que diz a palavra de Deus. Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para o teu prazer e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Deus. O Criador é Ele criou você. E foram criadas todas essas coisas, elas existem para o prazer de Deus. Então, Deus quer olhar para a sua vida e ter prazer. Deus quer olhar para a sua vida e gostar do que está vendo. E falar assim, valeu a pena criar, valeu a pena investir nesta vida. Ele me dá prazer. Então, eu queria perguntar aqui, quantos aqui são pais? Levantem as mãos. Quem é pai ou mãe? Levantem as mãos. Olha quantos pais nós temos aqui. Parabéns, né? Você é abençoado, você é corajoso, né? E que Deus abençoe a sua família. Agora, quantos gostam, têm prazer em ver os seus filhos? Desde pequenininho, né? Quando saíram da barriga da mãe, e ali a gente ia admirando, né? Que beleza! Que beleza é ver os filhos crescerem. Que beleza é ver os filhos encaminharem para a vida. Isso dá um prazer em nós como pais. Nos dá alegria. E por que seria diferente com o nosso Criador? Deus quer olhar para a nossa vida e sentir alegria. Deus quer olhar para a nossa vida e sentir prazer. Semana passada nós falamos que Deus criou-nos como foco do seu amor. Deus nos criou para nos amar. Esse é um lado da moeda. Hoje nós vamos falar do outro lado da moeda. Deus criou para você amar a Ele também. Não é só que Deus te ama, Ele não criou só para te amar. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o segundo lado da moeda. Deus criou para que você o ame. Que você ame a Ele. Deus quer ser amado por você. Deus quer que você retribua o amor que Ele tem por você. Deus quer que você o ame. Um dia uma pessoa chegou para Jesus e perguntou: Jesus, qual é o maior mandamento? O maior de todos. Olha o que Jesus respondeu. Mateus 27, versículos 37 e 38. Ame o Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro e maior mandamento. Jesus foi direto no ponto. Qual é o maior, Jesus? Jesus falou, o maior de todos é ame o Senhor,
o seu Deus. Este é o maior de todos os mandamentos. Ou seja, Deus espera que a gente retribua o amor dele. Deus espera que a gente valorize o amor dele e o ame também. Que a gente não desperdice esse amor. Que a gente não esbanje esse amor. Que a gente não vire as costas para esse amor. Então, Deus nos criou para nos amar e Ele quer que nós o amemos também. E esse é o primeiro mandamento e esse é o primeiro propósito para o ser humano. Você foi criado para amar a Deus, que nós damos o nome de adoração. Aquilo que você mais ama na vida é o seu Deus. Você pode talvez nem acreditar em Deus, mas você tem um Deus na sua vida. Alguma coisa que você ame mais do que tudo. Hoje nós queremos voltar para a Bíblia e, como eu digo, prestem muita atenção em tudo que você vai ler ali, porque ali é a palavra de Deus. A gente vai falar com toda a visão bíblica, a visão do Criador. E o Criador diz, e Jesus falou, o maior mandamento, primeira coisa, é ame o Senhor, o seu Deus. Não temos como questionar a pessoa de Jesus. Então, meu primeiro propósito é adorar a Deus. Agora, como você imagina alguém adorando? Como você imagina alguém adorando a Deus? Talvez você imagine alguém orando, ou cantando, ou ajoelhado, ou cantando com as mãos estendidas, né? Como nosso irmão Lucas está sempre aqui entusiasmado, assim, com tanta força, né? Ele coloca muito coração na hora que adora a Deus e canta a Deus. Então, talvez você imagine a adoração desta forma. E tudo isso são formas de adorar a Deus. Mas a adoração não se restringe a essas coisas. Então você vai aprender no livro essa semana que a adoração é muito mais do que cantar, adoração é mais do que orar, adoração é mais do que levantar as mãos. Isso é adoração também. Mas a adoração tem uma amplitude muito maior. Então, eu quero que você leia comigo Romanos 12, versículo 1. Um versículo que talvez seja um versículo que fale, um dos que falem mais sobre adoração na Bíblia. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Olha lá. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Preste atenção. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, nós temos ali, se ofereçam e oferecer. Adoração se trata disso, de você oferecer algo a Deus, de você dedicar algo a Deus. Então nós temos nesse versículo duas verdades muito importantes sobre a adoração. A primeira é que a adoração é a minha resposta ao amor de Deus. A adoração é a minha reação. Paulo diz, por causa da grande misericórdia divina. Nós temos uma causa, um motivo. A misericórdia, o amor de Deus. Por causa disso, Paulo está falando que nós precisamos também amar a Ele, adorar a Ele. Então a adoração é a minha resposta ao amor de Deus. E a segunda lição desse versículo, que a adoração é retribuir a Deus. Retribuição. Peço que vocês se ofereçam a Deus como sacrifício vivo. Adoração é você retribuir a Deus. Toda vez que você devolve algo para Deus, você está adorando. Agora, você que é pai, né, que é mãe, nós que somos pais, quando o nosso filho chega para nós e agradece alguma coisa que a gente faz por eles, ou reconhece, ou diz uma palavra para a gente fica muito feliz. É muito bom ouvir o reconhecimento dos filhos. E às vezes a gente só vai entender isso quando tiver filhos. A gente só vai entender o valor disso quando a gente for pai ou mãe, né? Como é gratificante que um filho reconheça. Infelizmente, às vezes numa certa idade de rebeldia, de contestação, alguns filhos não reconhecem, não valorizam. Acham que os pais não fazem mais do que a sua obrigação, né? Mas essa fase passa. Essa fase passa. E um dia também, provavelmente, serão pais e vão ver como é importante a gente receber esse retorno também. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a adoração é você oferecer a Deus. Não é você simplesmente vir à igreja para receber bênçãos. Não é você, toda vez que pedir oração aqui da igreja, você pedir bênçãos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Tem que ter hora de falar assim, eu quero agradecer isso. Tem que chegar o momento e falar, Senhor, o Senhor está me abençoando tanto nessa área aqui, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. É uma resposta, irmãos. A gente não pode tratar Deus como o gênio da lâmpada, né? Está com necessidade, esfrega a lâmpada para ele aparecer e a gente pedir para ele fazer todas as nossas vontades. Não é isso. Veja bem que é um relacionamento de amor
Ele criou para nos amar e Ele espera que nós o amemos. Isso é adoração, relacionamento, apego a Deus de verdade, amar a Deus. E Paulo está dizendo que nós temos que oferecer a Deus. Aí você fala, mas o que eu vou dar para Deus? Deus tem tudo. Ele é dono de tudo. Por que Paulo está dizendo que eu tenho que oferecer alguma coisa para Deus? Missionário, o que eu tenho que oferecer a Deus? Meu irmão, você precisa fazer o que Jesus acabou de falar. Dê o seu amor a Ele. Primeiro mandamento, o maior mandamento, ame o Senhor seu Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O que eu vou oferecer para Deus? Deus está esperando o meu amor. Irmãos, é sobre isso que é a pregação desta noite. E eu já falei o versículo, né, mas pode colocar Marcos 12:30 só para registrar, para a gente não perder a ordem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E Deus declara ali 3 formas que nós podemos amar a Ele. 3 formas como Deus quer ser amado. Primeiramente, Deus quer ser amado com o nosso intelecto, intelectualmente, com a nossa inteligência, com a nossa mente. Deus não quer uma adoração sem raciocínio, sem meditação, sem lógica. Deus não quer fanatismo, irmãos. Deus não quer pessoas cegas, que matam os outros para defender a sua religião ou para defender a sua fé. Não é nada disso. Deus não quer pessoas fanáticas. Deus quer pessoas que o amem acima de tudo. É diferente. O amor intelectual, a mente, o entendimento. Amar a Deus com todo o seu entendimento. Primeira coisa que Deus exige é isso, é com entendimento, é com lógica, é com razão. Mas não é só intelectualmente. Deus quer ser amado também apaixonadamente. De todo o coração e alma. Coração e alma. Com toda a sua paixão que você tem. Um amor que vibra por Deus. Olha bem como Deus quer ser amado. E terceiro, Deus quer ser amado com suas habilidades também. E de todas as suas forças. Com a sua força, com o seu suor, com a sua energia, com a sua dedicação. Deus está dizendo como Ele quer ser amado. Deus está dizendo como Ele quer ser amado. Adoração é isso. Agora, se eu tenho que oferecer isso a Deus, mas Deus é dono de tudo, eu queria dizer que Deus não tem algumas coisas. Deus não tem tudo. Algumas coisas que Ele não tem. Primeiro, Deus não tem a sua atenção. A menos que você dê sua atenção a Ele. Ame com a sua mente, com o seu raciocínio. Se esforce para isso. Deus não tem isso se você não der isso a Ele. Você tem dado atenção a Deus? Você tem buscado conhecer a palavra de Deus? Amar a Deus com a mente, com o entendimento, é você se dedicar a Ele. Dar atenção exige bastante. Tem marido aí que não gosta de conversar com a mulher, né? A mulher reclama, meu marido não me dá atenção. Porque a atenção exige de você concentração. Não pode nem piscar, né? Senão a mulher não gosta, né? Gosta que você fica olhando para ela assim. Então, é preciso amar a Deus, dar atenção a Deus. Se você não der sua atenção a Deus, Ele não vai ter. Só você pode dar esse presente para Ele. Deus também não tem o seu afeto, a menos que você dê o seu afeto a Ele. Amar com o coração e com a alma. Ser apaixonado por Deus. Dar o primeiro lugar da sua vida a Ele. Eu gosto de ver o futebol, irmãos. Não é porque o Flamengo ganhou o Vasco hoje, não. Nem vou falar isso aqui, porque eu tenho muitos irmãos aqui que torcem para o Vasco. Né? Não gosto de falar de futebol na igreja. Mas eu fico assim admirado com o pessoal que torce pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Fluminense. É um negócio assim, uma paixão tremenda, né? Tem gente que paga caro aqui para uma van para ir para o Rio assistir o jogo, paga o ingresso caro e chega lá o time ainda perde, ele volta jururu. Mas ele paga. Eu lembro de uma vez que o Corinthians... Tem um corintiano aqui, eu estou vendo ele aqui, está lá no meio, tem até corintiano aqui na igreja. O Corinthians ganhou um jogo no final de semana e no outro seria final. Aí o torcedor saiu direto do estádio e foi comprar o ingresso, foi para a fila do ingresso, naquela época que era comprado na fila. Aí o repórter foi lá entrevistar ele. E ele falou assim, o repórter perguntou, mas você não acha que isso é exagero demais? Não, você está aqui, o jogo é domingo que vem, você já está na fila. Sabe o que ele falou? Para o Corinthians, isso não é nada. Para o Corinthians eu faria ainda mais. Irmãos. É esse tipo de amor que Deus quer ver em nós. Não é pelo Corinthians, não é pelo Flamengo, nem pelo Fluminense. Esse é amor por Ele. É Jesus que falou, é amar de todo o coração, de toda a alma. Um amor apaixonado. Tem gente que confunde isso com fanatismo, né?
E critica às vezes, porque a pessoa vai 2, 3, 4 vezes na igreja por semana. Tem muita gente que critica, eu sei. O que lê a Bíblia todo dia, está ficando fanático. Mas eu reparo se a pessoa está gastando tanto dinheiro com futebol assim, por uma coisa que é até irracional. Eu sou torcedor do Flamengo, mas tem hora que eu penso, isso é uma coisa sem razão, né? Por que eu estou torcendo para esse time? Nunca fez nada por mim, nunca me deu nada. O título é bom só hoje, amanhã ninguém fala mais, né? E Deus? E o meu Criador? E aquele que faz meu coração bater? E aquele que me abençoa com tantas coisas boas? Aquele que mandou o filho dele para morrer por mim? Como é que eu tenho amado esse Deus? É com entendimento? É com coração e alma? Ah, irmãos, Deus também não tem as suas habilidades. A menos que você dê a sua habilidade, a sua força para Ele. Amar a Deus com toda a sua força. Trabalhar para Deus. Servir a Deus. O amor não pode ser um amor simplesmente de palavra, de conversa. Tem que fazer suar a camisa por Ele. Tem que fazer se esforçar por Ele. Jesus tinha tudo isso em mente quando Ele falou o que é adoração. O que é amar a Deus. Porque todo mundo diz que ama a Deus, mas como é que tem sido esse amor? Qual a temperatura do seu amor por Deus? Está quente, está frio, está morno? Hoje à noite, o primeiro propósito da nossa vida, nós fomos criados para adorar a Deus. Será que a gente está praticando isso? Então, a pregação de hoje vai transitar nesses 3 tópicos, né? Amar a Deus intelectualmente, com entendimento, amar a Deus de paixão, coração e alma, e amar a Deus com habilidades, com a nossa força. Em primeiro lugar, adoração é focalizar a minha atenção em Deus. Adorar é você focar a pessoa de Deus. Para muitas religiões, adoração é você parar a sua mente, é esvaziar a sua mente, deixando a sua mente vagando aí pelo universo. O cristianismo é diferente. O cristianismo fala de você concentrar em Deus, concentrar na palavra de Deus. Você encher sua mente com a palavra de Deus. Nós temos que focalizar a Deus. Deus quer ser adorado de uma forma inteligente. Você já fez oração no piloto automático? Eu já fiz muitas vezes. O que é oração do piloto automático? Chega na hora do almoço, você está com muita fome, aí tem aquele prato de comida na sua frente assim, cheiroso, né, gostoso. E aí você fala, Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu alimento, abençoa, multiplica e puf, começa a comer. Aí quando você está comendo assim, você fala, o que eu falei na oração? Né? Você nem lembra mais. A fome era tanta, porque você orou no piloto automático. Eu já fiz essa oração no piloto automático muitas vezes. Sabe por que Jesus fala desse tipo de oração? Ele fala assim, quando você for orar, não use de vãs repetições. Se você falou sem pensar, é vã repetição. Não tem valor nenhum. Não tem utilidade nenhuma. Se falar uma coisa decorada, uma coisa repetida. Você já imaginou se seu filho chegasse todo dia para você e falasse a mesma coisa? O que você ia pensar dele? Vou levar meu filho no médico quando ele está com algum problema. Todo dia a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Jesus falou contra isso. Ele falou assim, quando você orar, não use de vãs repetições. Repetir sem pensar. Você não está usando o seu intelecto. Você está programado para fazer aquilo e isso não sai do coração. Não é uma conversa, é uma coisa mecânica. Isso não é oração. Então, a nossa oração no piloto automático, ela não tem valor. E eu muitas vezes também já fiz, reconheço. E nós precisamos cuidar disso. Por quê, irmãos? Porque Deus ele está sempre focado na gente. Você sabia disso? Talvez você não acredite nisso, mas Deus não desprega o olho de você. Deus não tira o olho de você. E não é palavra minha, é palavra de Deus. Olha lá o Salmo 139. Por isso que quando eu mostrar lá, preste atenção naquilo lá, porque aquilo lá é a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Olha a verdade que liberta. Irmão, isso aqui é a verdade. Deus não desprega o olho de você. Ele sabe até quando você senta e quando você levanta. Conhece todos os seus caminhos, conhece seus pensamentos. O Deus que exige a adoração, o Criador de tudo, ele tem esse tipo de comprometimento com você e comigo. Ele é assim. Ele é um Deus que está atento a nós. É por isso que ele pede, a primeira forma do amor que ele exige, é um amor que dê atenção a ele. Que a gente não seja disperso nesta vida, mas que a gente foque o nosso olhar nele. Que a gente busque a ele com sinceridade e com inteligência. Porque atenção é prova de amor. É verdade ou não é?
As mulheres que o digam. Porque as mulheres frequentemente se queixam do marido. Ah, meu marido não dá atenção. A mulher está reclamando do marido. Ah, o marido fala, não sei porque essa mulher está reclamando. Não falta comida em casa, eu faço tudo por essa casa, eu trabalho, eu me dedico, eu me esforço, não falta nada para os meus filhos, eu estou me matando de trabalhar, essa mulher ainda está reclamando de mim. É porque não para conversar e ficar olhando no olho dela. Muitas vezes o marido fala assim, olha, pode falando aí que eu estou ouvindo aqui a notícia esportiva, mas eu estou prestando atenção no que você está falando também. Não serve, tem que parar tudo e ficar de olho grudado e fazer assim ainda, concordar, isso mesmo. Isso dá bom resultado, tá? As mulheres respondem bem a esse tipo de atitude do homem. Dê atenção a elas, né? Ou seja, porque quem dá atenção é prova de amor. Você lembra quando você era namorado? Que você não esquecia o dia do aniversário do namoro? Isso é o quê? Isso é atenção, né? Levava lá o bombom, levava lá o presentinho. Não é atenção? Atenção é prova de amor. Tem muitos maridos que continuam depois do casamento também. Parabéns. Tem que continuar mesmo. Tem que continuar sendo atencioso com a sua esposa. Tem que continuar sendo atencioso com o seu marido. Tem que dar atenção, porque a atenção é prova de amor. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Eu tenho aqui uma paráfrase desse versículo que diz assim: focalizar em si mesmo é o oposto de focalizar a Deus. Qualquer pessoa completamente concentrada em si ignora Deus e acaba pensando mais em si mesma do que em Deus. Então nós, como seres humanos, nós somos autocentrados por natureza. A gente pensa muito em nós. A gente pensa muito na gente. É por isso que as pessoas têm dificuldade em entender o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque se esquece que é uma criatura. Que você não é o criador. Você é uma criatura, você foi criado. Existe alguém que tem direito sobre a sua vida. Que fez planejamento para a sua vida. Você consegue compreender isso? Você não é o foco. Você não é, a questão não é você, a questão é Deus. Tudo começa com Deus. A gente precisa olhar para Ele, para a gente descobrir qual é o propósito da vida. Talvez alguém vai dizer assim, não, eu não estou gostando desse propósito não, que eu tenho que adorar a Deus, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que eu tenho opção melhor para fazer na vida. Tudo bem, você tem esse direito. Deus não obriga ninguém a nada. Mas saiba de uma coisa, estamos falando aqui o que Deus diz na sua palavra. Você viver focado em si mesmo, você está indo contra Deus. É isso que a Bíblia diz, né? A sua mentalidade da carne, ela é contra o que Deus diz. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque é voltado para si mesmo e não para o que Deus diz, para a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa sair um pouco da sua cosmovisão e buscar a cosmovisão de Deus. O que Deus pensa, o que Deus diz acerca da sua vida. É um exercício difícil, irmãos, mas nós precisamos fazer. Às vezes abrir mão de certas convicções, de certas filosofias humanas, para a gente poder dar ouvidos ao que Deus diz. Porque Deus é quem sabe o que é o melhor para nós. Então, como fazer isso? Como estar concentrado em Deus na minha vida? Primeira coisa que você precisa fazer, e nós precisamos fazer, é estabelecer um período com Deus diariamente. Você tem esse período com Deus todo dia? Você tem um momento, não estou dizendo que tem que ser 5 horas, 2 horas, 1 hora, um momento que você pega a sua Bíblia, né, faz uma leitura, faz uma oração, conversa com Deus. Isso exige de nós esforço. Mas é esse tipo de atenção que Deus gosta de receber. Que você se lembre dele. Que você o considere em sua vida. Que você faça com que Deus participe da sua vida, dirija a sua vida. Busque essa direção de Deus para a sua vida. Jesus falou como a gente deve fazer isso. Olha lá, Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha lá, palavras do Senhor Jesus. Mas você, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Como é que Jesus ensinou a gente a conversar com Deus? Não precisa ninguém ver. Não precisa mostrar que está fazendo isso. É você e Deus. Uma coisa
particular, ninguém, você não vai ter que representar ali, você não vai ter que desempenhar um papel ali, você vai ser você. É você e Deus. É por isso que Jesus fala, fuja da opinião pública, fuja dos holofotes, né? Fuja de querer impressionar alguém com a sua vida espiritual. É você e Deus. Seu relacionamento é com Ele. Isso é que importa. Então é preciso estabelecer esse momento diário, onde você é você mesmo, sem máscaras, e sem parecer uma pessoa espiritual, ser um ser humano, e ser sincero com Deus ali. Isso tem muito valor, irmãos. Deus não exige que você seja perfeito para relacionar com Ele. Deus exige que você seja sincero. E Deus aguenta ouvir muita coisa, tá? Deus aguenta ouvir muita coisa. Você pode desabafar com Deus sem problema. Se você ler o livro de Jó, Jó é tido como um homem fiel aí, um homem que não blasfemou contra Deus. Mas se você ler o livro todo, você vai ver que Jó falou coisas pesadas. Jó desabafou. Jó falou assim, era melhor eu nem ter nascido. Era melhor se alguém tivesse dito, morreu esse menino que nasceu. Jó ficou tão cheio de problemas, ele ficou tão desesperado que ele falou isso. Ele desabafou com Deus e Deus aguentou. E Deus não deixou de amar Jó, não. Deus honrou Jó. Porque ele foi o quê? Ele foi sincero. Ele falou a verdade. A gente não precisa falar bonito para impressionar Deus. A gente tem que falar a verdade. Tem hora que a gente precisa dobrar o joelho no chão, irmãos. Em vez de brigar com o marido, em vez de brigar com a esposa, brigar com Deus. Falar, Senhor, não estou aguentando mais esse casamento. Eu estou a ponto de largar tudo, sim. Não estou aguentando mais esse homem, não estou aguentando mais essa mulher. Não sei como é que o Senhor fez a gente se encontrar. Estou a ponto de jogar tudo para o alto. Pode falar para Deus, porque Deus já sabe o que está no seu coração. Ele não vai se surpreender com nada. Mas sabe o que a gente faz? Em vez de desabafar com Deus, a gente vem para a igreja e quer mostrar uma perfeição que a gente não tem. E fica escondendo as coisas de Deus. Não adianta, irmãos. Se você está frustrado, se você está desanimado, se você está com medo, se você está angustiado, fale para Ele, seja honesto com Ele. Deus aguenta ouvir. E Deus vai te ajudar. Deus não vai te abandonar. Agora, você não pode desistir de Deus. Você não pode blasfemar contra Deus, né? Você não pode rejeitar a Deus. Jó nunca blasfemou contra Deus. Jó desabafou muito com Deus. E a vida, tem épocas na vida que a gente fica pensando até em desistir de tudo. E não é só você não, todos nós. Tem hora que os problemas acumulam tanto que a gente precisa de uma conversa muito séria com Deus para abrir o coração para Ele. E para poder ter uma perspectiva diferente daquela que a gente está tendo. Porque Deus abre caminhos até no meio do mar para o seu povo passar. Então, ter um tempo com Deus e ter um tempo de oração com Deus. Falar com Deus, ler a Bíblia e orar. No Salmo 105, versículo 4, olha o que diz. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Outra versão diz, adorem sempre a Deus. Isso é o que nós precisamos fazer. Buscar a presença, adorar a Deus. Porque isso nos fortalece. Agora, isso traz benefício, irmãos. Quando você faz isso, quando você tem esse momento com Deus, quando você tem tempo com Deus, quando você encontra com Deus regularmente, Deus fala com você, você fala com Ele, você desenvolve um relacionamento com Ele, você tem um benefício muito grande. Isaías 26 e 3 fala qual é o benefício que você tem desse relacionamento. Do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Deus promete paz. Aqueles que estão com o propósito firme nele, que não desistem dele, que continuam com ele, que mesmo passando por dificuldades, adoram a ele. Mesmo enfrentando lutas cruéis, continua crendo, desabafa com Deus, abre o coração, mas louva a Deus, adora a Deus e declara o seu amor a Ele. Então, nós precisamos fazer isso, amar a Deus intelectualmente, focalizar a Deus, dar atenção a Deus, é a primeira forma que a gente ama a Ele. A segunda forma é que a adoração é dirigir o meu afeto para Deus. Amar a Deus de coração e alma. É dirigir a Ele o meu afeto, expressar afeto. Isso é amar com o coração e com a alma. Para alguns aqui vai ser difícil fazer isso. Talvez você foi criado numa família que não era muito afetiva. Antigamente era muito comum, né? Famílias não afetivas. Pai não abraçava filho, mãe também criava meio distante. Tem muitas pessoas que cresceram sem esse aconchego. Um abraço, um beijo, um carinho, um cafuné. Talvez você nunca disse isso para o seu pai,
Ou você nunca ouviu isso dele, eu te amo. Mas no relacionamento com Deus nós precisamos aprender a fazer isso, porque Deus espera isso de nós. Que o nosso amor seja dar atenção a Ele, mas também que seja um amor de paixão. Senhor, eu te amo. Não sei se você se lembra, a primeira vez que, quando você estava namorando, sua primeira namorada ou primeiro namorado, né? Ou se foi no segundo ou no terceiro, não sei. Que a pessoa disse para você que te amava. Ou você dizer à pessoa, eu te amo. É comprometedor isso, né? Lembra do filme Ghost? Filme muito famoso, né? Tem alguns aninhos já, né? A maioria do povo aí não é dessa época, não. Mas dá para ver na sessão da tarde, aí não vale a pena ver de novo. O homem do Ghost, o ator, que já até faleceu, ele dizia, a namorada dele dizia que a amava. E ele nunca dizia que a amava. E ela ficava cobrando dele. Aí ele falou, eu te amo. Aí ele falava assim, idem. E ela ficava frustrada porque ele não falava. Porque dizer eu te amo é comprometedor, não é? Mas todos nós gostamos de ouvir isso. É bom ouvir isso. Agora, você já disse isso para Deus? Eu disse isso hoje durante o louvor. Eu disse para o Senhor Jesus que eu o amava. Porque a gente cantou aqui. Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim. É o ar que eu respiro. És tudo para mim. Que declaração de amor bonita, né? Você parou para pensar no que você falou para Jesus aqui hoje? Que declaração de amor, isso é tudo para mim. Se isso for de coração, se for sincero, isso tem um valor muito grande para Deus. Deus espera ouvir isso. Agora, é comprometedor dizer que ama? É muito comprometedor. Mas Deus disse isso para nós, antes de nós dizermos isso para Ele. 1 João capítulo 4, versículo 19, olha o que diz o apóstolo João. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes de você amar a Deus, Deus te amou. Mesmo sem saber a sua resposta, sem saber o que você iria fazer, se você iria amá-lo ou não, Deus já declarou, eu te amo. Eu o criei para amar você, eu te criei para te amar. E mesmo que você não me ame nunca, eu vou te amar. Eu decidi te amar. Essa é a verdade bíblica. E olha bem, como é que Deus quer que esse relacionamento nosso seja com Ele. É Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me conheça. Olha, Deus está falando para o povo de Israel, eu não quero sacrifício, eu não quero animal queimado, eu não quero ovelhas queimadas, bois queimados, fumaça subindo na hora do culto, eu não quero rituais. Deus estava ansioso por outra coisa, não é por formalidades, não é por rituais, por celebrações suntuosas, que isso não interessa para o coração de Deus. Deus está falando, eu quero que vocês me amem, eu quero que o meu povo me conheça. Tem alguma coisa errada com uma grande celebração? Não tem nada errado. O povo de Israel fazia porque Deus tinha ordenado que fizesse. O que Deus está reclamando é que aquele povo fazia o culto, preparava todo o cenário, fazia algo que parecia deslumbrante, mas eles não obedeciam a Deus, eles não amavam a Deus. O coração deles não estava com Deus, o coração deles estava no mundo. Aí Deus reclamou, não, eu não quero. Não quero só que você venha à igreja no domingo, levante a mão, ore, se emocione, cante, e na segunda-feira faça tudo errado. Continue com a sua vida no pecado. Trate mal a sua esposa, trate mal o seu pai, desrespeite o seu patrão, não seja justo com o seu empregado, faça mal o seu trabalho. Eu não quero isso. Eu quero que o meu povo me ame. Eu quero que o meu povo me conheça. Olha o que Deus quer, irmãos. Então, aqui nós temos duas verdades muito importantes. A primeira, a coisa mais importante que você pode aprender na vida é que Deus ama você. E a coisa mais importante que você pode fazer na vida é amar a Deus. Deus quer que você o conheça, Deus quer que você o ame. Olha bem, Êxodo capítulo 34, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Pode colocar, irmão. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Sabia que Deus é zeloso? Deus tem ciúme dos seus filhos. Sabia disso?
Tiago, eu não separei esse versículo para colocar, mas Tiago 4:5 diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? O Espírito Santo tem ciúme. E no versículo anterior diz que quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou você ama Deus ou você ama o mundo. O amor quer um amor dividido. Deus quer um amor apaixonado. Ele quer ser amado intensamente, de coração, de alma. É preciso ter essa característica no nosso relacionamento com Deus. Se você, vou usar um exemplo outro aqui de outra pessoa, né? O Rudy Ed. O Rudy Ed é casado com a Lina Mari. Se o Rudy Ed, no dia do aniversário de casamento dele com a Lina Mari, eu que fiz o casamento dos dois, né, no acampamento, chegasse para a Lina Mari com um buquê de rosas e desse um buquê de rosas para sua esposa, aniversário de casamento. Aí a Lina Mari pergunta, mas por que você está me dando esse buquê de rosas? O Rudy vai falar assim para ela, olha, eu sou seu marido, em primeiro lugar. Segundo lugar, hoje é dia do nosso aniversário de casamento. E terceiro, se espera que o marido presenteie a sua esposa no dia do aniversário de casamento. 3 razões que o Rudy Ed apresentou para a Lina Mari para dar o buquê para ela. Ela ficaria feliz? Rose, o que você acha? Ficaria feliz? Uma declaração dessa? É uma obrigação minha te dar um buquê de rosa? É dia do aniversário de casamento, o marido tem que dar, então eu vou dar. A mulher vai ficar feliz? A Beth até respondeu pela Rose que não vai ficar feliz, não. Eu não quero buquê de rosa por obrigação, não, toma de volta. É isso. E às vezes, irmãos, a gente com Deus é assim, ó, hoje é domingo, né? É dia de ir para a igreja, tá bom, é dia de adorar a Deus. Então não tem jeito mesmo, eu vou adorar, né? Não tem outro jeito. Eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu tenho que ir para a igreja, né? Tem uma obrigação, tem um compromisso. Que Deus vai gostar disso, irmãos? Deus quer um relacionamento, mas que seja apaixonado. O amor dele não pode ser esse amor meia boca, obrigatório, né? Imposto. Nenhum marido gostaria de uma mulher que o ame só porque tem obrigação. Só porque tem o dever. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, diante de um amor tão grande como esse? Diante de um Deus tão maravilhoso como esse? Quer ser amado desta forma? O que nós temos que fazer? Romanos 6:13 diz o que nós temos que fazer. Olha lá. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Novamente, ofereçam-se para Deus. Entreguem o seu corpo para Deus. Entreguem a sua vida para Deus. Entreguem-se ao Senhor. Mas aí vem um problema. Sabe qual é o problema de entregar a vida para Deus? Muita gente tem medo. Por que tem medo? Porque você tem medo, talvez, de se tornar um maluco religioso, né? Vou entregar minha vida para Deus, vou ficar meio amalucado. Eu vou ter que tropeçar assim, chutar uma pedra e dizer assim, glória a Deus, né? Eu não quero fazer isso com a minha vida, não. Tem gente que acha que crente é tudo meio doido, né? E alguns parecem mesmo, né? Mas, vamos lá. Amar a Deus não significa você se tornar um maluco religioso. Deus não quer que você seja irracional. Primeiro que Ele quer ser amado intelectualmente, com sua mente, com seu entendimento. Ele quer ser amado de coração também, com a sua paixão. Então, enquanto você não se entregar a Ele, você não vai desenvolver todo o seu potencial, porque você veio dele. E você só se encontra nele. Tem a história de uma jovem chamada Liz. A Liz era DJ. Mas, por causa de relacionamentos que ela teve com namorados, ela foi enganada, ela foi usada por vários rapazes. E ela se tornou uma pessoa agressiva, uma feminista, não queria mais relacionamento com homem nenhum. Ela ficava muito revoltada com os homens, porque os que se aproximaram dela só queriam usá-la. E ela se desgastou muito com isso, e ficou agressiva, virou uma feminista, era uma DJ. E ela tinha uma amiga cristã, que vivia chamando ela para ir na igreja. E um dia ela foi. Ela falou assim, eu vou, mas só vou uma vez, vou para te agradar, hein? Só essa vez. E a amiga falou, então vamos. Aí chegou lá na igreja, o pastor estava pregando em Efésios 5. Sabe o que dizia a pregação? Mulheres, sede submissas aos seus maridos. Aí ela não gostou nada daquela pregação. Mulheres, sede submissas ao seu marido. Ela torceu o nariz. E aí o pastor continuou pregando e seguiu na sequência. Depois ele falou assim, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Maridos, vocês têm que se sacrificar pela sua esposa. Vocês têm que se entregar a ela. Aí ela cochichou com uma amiga cristã e falou assim, olha, se eu encontrasse um homem que se sacrifique por mim, que se entregue verdadeiramente a mim num relacionamento verdadeiro, eu tenho coragem.
de ter esse relacionamento. Aí a amiga dela não perdeu a oportunidade. Falou para ela assim: esse homem existe. E esse homem é Jesus Cristo. Ele se entregou por você. Ele deu a vida por você. Ele morreu por você. E ela então, ela se tornou, ela creu no Senhor Jesus. Ela creu nele como seu Salvador, entregou sua vida a ele. Diante desse amor de Deus por nós, nós também, irmãos, precisamos retornar esse amor por ele, entregar a nossa vida a ele, confiar nele e ter um relacionamento verdadeiro com ele. Talvez você esteja pensando assim: Fábio, eu amo a Deus, Fábio, mas eu acho que eu amo pouco. Eu não amo o suficiente. Talvez o problema não seja esse. Talvez o problema é que você não compreendeu ainda o quanto Deus te ama. O quanto Deus ama você. Talvez você relute em se entregar a Ele porque você ainda não entendeu esse amor de Deus por você. Ele amou você incondicionalmente. E Ele ama você. Essa é a questão. Quando a gente entende esse amor e conhece esse amor, a gente se entrega verdadeiramente e não tem mais vergonha dele. E a gente confia de todo o nosso coração. Em último lugar, irmãos, já estamos terminando. Adorar a Deus também é você usar suas habilidades para Deus. Amar a Deus com todo o coração e alma. Em último lugar, amar a Deus com todas as suas forças. Amar a Deus com a sua força é usar as suas habilidades para Ele. Então, eu sou casado já há 31 anos, eu já aprendi que não adianta você só falar esse negócio: eu te amo, eu te amo. Não basta falar que ama. Você tem que praticar esse amor. Você tem que demonstrar que ama com atitudes. E o amor requer isso. Amar só de palavra e de conversa não é suficiente. É preciso amar de atitude mesmo. De mudança de vida. Agora, eu vou falar um versículo para vocês aqui que pode mudar a sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Esse versículo é extraordinário, esse versículo é fantástico. Esse versículo pode mudar a sua perspectiva para começar a sua segunda-feira amanhã no seu trabalho, na sua casa. Esse versículo pode revolucionar a sua vida. Olha o que ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não a homens. Vamos falar juntos? Vamos lá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não a homens. Esse versículo é transformador, irmão. Sabe por quê? Porque se você praticar esse versículo, sua vida muda. Vamos supor que amanhã você é esposa, né? Talvez você que faça o almoço na sua casa. Mas seu marido te aborreceu. Te aborreceu, você não vou fazer comida para esse homem, não. Esse homem não está merecendo, não. Você está com a razão, tá, minha irmã? Não faça mesmo, não. Não faça comida para esse homem, não, que ele não merece. Mas faça essa comida, capricha. Faça o melhor que você puder, o melhor prato. Não faça para ele, não. Faça para Deus. Com todo o seu coração, o melhor que você puder, faça para Deus. E deixa ele comer. Tá bom? Mas não é para ele, não. Você está fazendo para Deus. Vai mudar tudo, hein? Seu patrão está te aborrecendo. Seu patrão está te enchendo a paciência. Você fala: não estou aguentando mais esse homem, não. Vou mudar de patrão. Muda mesmo, meu filho. Amanhã não trabalha mais para ele, não. Você vai para o seu serviço amanhã e fala: eu vou fazer esse serviço aqui o melhor que eu puder. Mas eu não estou fazendo para o meu patrão, não estou fazendo para Deus. Faça o melhor. Trabalha com afinco, dedicadamente. Mas não faça para esse miserável desse patrão, não, que ele não merece, não, tá? Faça para o Senhor. Faça para Deus. Hoje, aconteceu isso hoje lá em casa. A Jaqueline falou assim, estava lá no quarto, falei: Fábio, eu já te falei como eu fico feliz, né, por você arrumar tão bem essa cozinha, todo dia. Aí eu falei assim: eu não faço isso para você, não. Fui até indelicado, né? Mas eu não podia perder a ilustração, eu tenho que dar essa ilustração aqui hoje. Eu falei: eu não faço para você, eu estou fazendo para Deus. Eu faço para o Senhor, eu faço o melhor. Eu sou daquele que gosta de limpar a pia e secar a pia, e guardar tudo. Esse negócio de ficar lá em cima, não. Eu gosto de deixar limpinho, arrumadinho e sequinho. Aí ela achou que ia fazer uma declaração de amor para ela, eu cortei o barato dela, assim. Eu fui duro, né? Fui indelicado. Se ela estiver aí, me perdoa. Acho que está aqui não, né? Está na classe das crianças. Mas eu falei para ela: eu faço porque eu também moro nessa casa. É justo que eu faça, porque você faz o almoço. É justo que eu ajude. Eu estou aqui, eu sujo os pratos, eu sujo os copos. E eu posso fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então, quando a gente obedece isso aqui, irmãos, tudo o que fizer, tudo é tudo, tá, irmãos? É tudo. Você que é motorista de ônibus, dirige uma patroa aí, não, um trator. Se você que dá uma aula, o Estado não está te pagando bem, não? O município não está te pagando bem, não? Não sei.
Você trabalha para o governo federal, você não está sendo bem remunerado, então não trabalha mais para o governador, não trabalha mais para o presidente, trabalha para Deus. Dê uma boa aula, capricha, faz o melhor que você puder, mas não faça para ninguém, faça para Deus. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Isso, quando a gente consegue fazer isso, a gente passa a ter uma vida de adoração. Porque tudo que a gente dedica a Deus é um ato de adoração. Você tira a adoração desse ambiente eclesiástico aqui, cultico de igreja, e leva para a sua vida. É isso. É isso que transforma. É isso que melhora a sua família, seu casamento, seu trabalho, sua empresa. Você fazer para Deus. E fazer de todo o coração, irmãos. Quando você coloca o coração no que você faz, aquilo sai bem feito. Não sai? A gente faz com o coração. Quando é de coração, o negócio sai bem feito. Então faça. Trate a sua esposa o melhor que você puder. Faça isso como um ato de culto a Deus. Faça para Deus, ainda que ela não esteja merecendo tanto, né? E vice-versa. Releve as falhas, perdoe as falhas. Mas faça para Deus. Faça para o Senhor. Como para o Senhor e não a homens. Esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós. Nesta noite, mudar de padrão, mudar foco. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos lá, estamos terminando já a mensagem, irmãos. Peguem sua vida diária, comum, seu dormir, comer, trabalhar, passear, e ponha diante do Senhor como oferta. É uma paráfrase de Romanos 12, 1, a paráfrase, a mensagem. Tudo o que você fizer, faça como oferta para Deus. Quando você for levar o lixo para fora amanhã, leve esse lixo para fora, como se fosse levar para Deus. Mas quando você for arrumar a sua cama amanhã, arrume essa cama para Deus. Atendendo o seu cliente lá no seu consultório, tratar do dente do seu cliente, faça isso para Deus. Dê uma aula para Deus. Atenda o seu cliente no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver trabalhando, faça para o Senhor. Nós nascemos, irmãos, com DNA de adorador. Todo mundo adora alguma coisa. Se você não está adorando a Deus, você está adorando uma outra coisa ou pessoa. Em todas as culturas, em todo mundo, mesmo aquelas tribos que vivem isoladas no meio da mata, lá tem culto. Lá tem adoração. Lá tem um Deus. Em todo mundo. Sabe por quê? Porque esse DNA de adorador está dentro de você, está dentro de mim. E se a gente não adorar o Deus verdadeiro, o Deus que se revela nas Escrituras, nós vamos adorar outras coisas. Nós podemos adorar até mesmo a nós mesmos. Podemos fazer de nós mesmos um Deus na nossa vida. Podemos adorar a nossa carreira, a nossa família, o dinheiro, a fama. Tudo aquilo que recebe maior atenção nossa se torna o nosso Deus. Estou terminando. Se eu pudesse olhar a sua agenda e o seu cartão de crédito ou o seu talão de cheques, eu saberia quem você está adorando. Onde você gasta seu tempo e onde você gasta o seu dinheiro, provavelmente é ali que está a pessoa ou a coisa que recebe mais a sua atenção. Jesus falou, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nós fomos criados para adorar a Deus. E Deus disse que quer ser amado. Amar o Senhor de todo entendimento, com todo o coração e alma e com todas as nossas forças. Eu quero convidar você hoje a fazer isso. A entregar a sua vida ao Senhor. E amar esse Deus intensamente. Porque Ele é digno, Ele tem direito. E se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai adorar outras coisas nesta vida. E aí será uma idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Nada pode estar na frente do nosso Deus. Nada pode ser mais importante do que Jesus para nós, irmãos. Que o Espírito de Deus possa complementar essa palavra em nosso coração. E que sejamos verdadeiros adoradores. O Ministério de Louvor está preparando para cantarmos a última